não só se limitando a problema de comunicação, de modo, a gente vai pensar em Pascom logo de cara, né? Mas tem outros problemas de comunicação que são coisas que as pessoas impõem sobre a igreja, mas que não são verdades. Só que aí, por falta de uma declaração mais aberta, aí acaba que a gente assume o BO, mesmo não sendo nosso, né? E aí tem diversos casos que a Nossa, gente é vai... verdade, velho. Entra muita citar. coisa aí no meio, né? Muita coisa. Já tem um caso aí pra contar pra gente, Gustavo? Bom, eu e o Rafael já tava conversando, queimando um pouco a pauta aí Toma, também, Eu falei né? pra vocês não falarem sobre esse assunto. Foi inevitável. Foi inevitável, cara, aqui. E a gente tava falando um pouco sobre a Inquisição. Foi. E Gosto. e na Inquisição, né? Quero. Quero. Me vê duas, por favor. E que muita gente hoje, por influência de, às vezes, professores que também não têm as informações corretas a passar, né? E acabam tendo uma visão deturpada daquilo que realmente foi a Inquisição, né? Daquilo que realmente a Inquisição procurou, do que foi a Inquisição católica de fato que aconteceu. E, Rafael, traz aquela que a gente estava conversando. Aquela, mas Aquela. Pô, mas aí foi muitas, Nossa, hein? mas tá muito alinhado, hein? Que velho? isso? Tipo assim, tá Não. tipo jogadinha de O futebol, quê? né? Você não A3, sabe. Traz aquela que a igreja... A 2? A 2? A2. Ah, mas, né, velho? A 2.74. Entendi. Pô, agora você me pegou, hein? Agora você me pegou. Não, temos diversas. É o semi-pi, né? Semi-pi. Exato. Temos muitas. Mas, por exemplo, é atribuído à Inquisição, vou começar por essa. E detalhe, eu não quero colocar aqui como o tema da mesa a Inquisição de fato, tá? Então a gente vai ser mais solto. Mas é atribuída à Inquisição católica a caça às bruxas, por exemplo, né? Fala assim, pô, a Igreja Católica quem caçou bruxa, que matou mulher, queimou mulher. E aqui já entra um ponto também. A Igreja Católica é quem criou a fogueira, né? Mas, cara, não é. A real é que dentro da Inquisição, esse tema da caça às bruxas é muito mais culpa dos protestantes, que na verdade tem uma culpa dos protestantes majoritariamente americanos, não propriamente dito os protestantes europeus, mas dentro dos protestantes europeus ainda tem muita coisa. Inclusive, eu queria só citar um livro aqui que é muito interessante também, que é esse livro Sem Nome. Olha que maravilha. Um livro sem nome na capa. Caraca, quem foi a editora que fez Curioso, né? Não tem nem a editora, isso que é muito curioso. Mas é do professor Ricardo da Costa, o nome do livro tá aqui, ó, Visões da Idade Média. É bom, hein? Muito bom, muito bom. Ele veio aqui uma época aí pra fazer o lançamento. Ele é um professor de história medievalista, né? Especialista em Isso. Idade Média e que tem uma visão muito centrada do que é a Idade Média, né? Sim. Então, eu não sei nem se ele é católico ou se não é. Exatamente, eu acho que ele não é. Eu também não sei, velho. Eu não sei. Eu também, também Mas não. aqui é orelhado, Porque aqui é não dá pra orelhado. perceber, não dá. Ele é um cara Eu muito fiquei o bom, tempo velho. inteiro prestando atenção no discurso dele pra ver se eu pegava. E depois nas redes sociais, tudo que eu descobri é que ele é fluminense. Já Mas diz muito. Mas não saquei qual que é a religião dele, mas ele tem uma visão muito Mas vamos falar sobre a Coerente. comunicação do livro dele. Porra, que capa. minimalismo, velho. Nossa, velho, mas, pô, coloca a editora. pelo Eu sou menos, contra sei lá. Mas eu minimalismo. acho que essa Se eu pegar capa- um livro desse aqui, Você acha que a comunicação foi bem passada? Pô, não passa ideia nenhuma de Idade Média isso aqui pra mim. Não, ele não resolve nada que eu possa ter de dúvida na capa. Não Ó, instiga nenhuma aqui- dúvida. mesmo. Essa aqui seria uma capa que eu compraria, ó. Tá aí. Visões da Idade Média. Eita, Com uma letra traguei seu bem de livro Idade aqui. Não, Média. não dá É, pra tipo ver assim- porque a luz pega e estoura tudo Não, e o tá- pessoal não vê. Mais de boa, então. Entendi. Mas esse aqui dá pra ver? Desse jeito dá, calma aí. Aí, foi. Isso aqui não é... Tipo assim, esse aqui seria um livro que provavelmente seria religioso. Eu provavelmente não compraria. Consumidor falando aqui, né? Agora, tipo assim, tivesse um nome aqui embaixo, Ricardo da Costa, continuaria sem comprar sendo religioso, não sabia quem que era. Mas, tipo assim, se tivesse Bento XVI aqui, aí provavelmente eu compraria. Aí. Mas agora, essa capa aqui eu compraria, ó. Pô, Visões da Idade Média. Já que a gente tá falando Uma de tipografia comunicação, bem né? medieval, É, gótica, pô, né? Ô, Ricardo, mal conheço, considero pacas, né? Mas essa capa aqui não É pega, pra não. economizar, é pra economizar. Vai lá. E aqui a gente tá falando de comunicação, né? Tem que criticar a comunicação Sim, ali do aí. livro também, né? Aí ele falou do livro, agora vamos descobrir por que ele falou do livro, né? Porque a gente É, começou vai a lá. Tá falar- aí, tá aí. Não, Eu critiquei a capa, foi mal. no livro, ele vai responder diversos
coisas que tem aí, Mitos. mitos, né? Mitos é a palavra certa, que tem sobre a Idade Média propriamente dita. E um dos tópicos é, de fato, a Inquisição. Ele vai citar que foram só da Inquisição protestante com relação às bruxas, tá? Só com relação às bruxas. Foram mais de 100 mil mulheres que foram processadas, não de fato condenadas, mas processadas. E a partir desses processos, mais de metade delas, então a gente pode nem falar Ou que é seja, 50 mil. processados. Rolou um inquérito Rolou um pra provar inquérito. se ela era bruxa ou não. Exato. E desses inquéritos, mais de metade chegou de fato a concluir e falar, cara, isso aqui é bruxa, pode matar. Ou seja, foram muita gente. E detalhe, só na Alemanha, aí a gente passa pra Europa, só na Alemanha foram mortas mais de 30 mil mulheres, cara, por conta disso. Tem uma cidade lá, que eu não lembro o nome aqui, eu devo ter anotado, mas Condado de Vaduz, né, deve falar outro nome. Mas lá tinha 3 mil mulheres na época, 3 mil mulheres. Dessas 3.300 foram mortas por conta da caça às bruxas. Então, pô, 10%, né? irmão, é muita coisa, tá ligado? Então, só que isso daí, com o tempo, caiu nas costas da Igreja Católica. Sabe? Chegou e falou, pô, a Igreja Católica quem caça as bruxas, e aí a gente passa pra Igreja Católica. De fato, teve caça às bruxas na Inquisição Católica? Não foi propriamente caça às bruxas como foi a dos protestantes. Tinham, de fato, a caça a algumas mulheres que foram esquisitas. Porém, Esquisitas, é. aí aqui a gente vai chegar... Algumas mulheres que voavam de vassoura, né? Algumas mulheres. A gente vai chegar no ponto para falar também sobre o processo inquisitorial de fato, mas não se chega nem próximo do número só na Alemanha. Se juntar todos os países onde teve toda a Inquisição e de todo o período da Inquisição, que foi muito extenso, não chega próximo do número que teve só na Alemanha. Então, assim, não é falando assim, então tá tudo bem matar, sei lá, 15 mil. Até porque a gente vai chegar no ponto de... A Igreja Católica matou alguém, de fato? Foi a Igreja Católica que foi lá e jogou o povo na fogueira, enforcou gente? A gente vai falar sobre isso também. Mas aí o ponto é, já tem menos gente processada só dentro da Igreja Católica.